Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Manuel. Havendo o quórum regimental sob a proteção de Deus, iniciamos trabalhos da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é de Salmos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, não é um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os tolos não se sustentarão diante da tua vista, odeia todos os que praticam a maldade. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Expediente, sessão do dia 27/2/2023. Projeto de lei número 14/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 01/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Moção de aplauso número 04/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimentos números 70, 71 e 81/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimentos números 72, 73, 74, 75/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimentos números 76, 77/2023, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Requerimentos números 78, 80, 85/2023, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimentos números 79 e 82/2023, de autoria do vereador Daniel Antunes. Requerimentos números 83, 84 e 86/2023, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Requerimento número 087/2023, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Indicações número 79 e 80/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação número 81/2023, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Indicações números 82, 83, 84, 85 e 86/2023, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Memorando número 93/2023. Justifico a ausência do vereador Márcio Darós da Luz da sessão ordinária da Câmara do dia 27 de fevereiro de 2023, conforme artigo 99, a linha B do Regimento Interno. Atenciosamente, Maria Gorete Pezente, assessora parlamentar. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador Jair Augusto Alexandre. Declina. Com a palavra, o vereador Obadias Benones da Silva. Declina. Com a palavra, a vereadora Giovana Vitor Mondardo. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, vereadora, povo que nos assiste aqui no plenário e também de maneira virtual, quero saudar esse início de semana, já anunciando que amanhã não me ausentarei da sessão porque estarei em Brasília, tanto articulando recursos no Ministério de Ciência e Tecnologia quanto no Ministério da Saúde, na mesma toada também trazendo recursos para o Centro de Inovação. Também gostaria de salientar, presidente, algumas situações da última semana, né? Na semana passada, a convite do Corpo de Bombeiros, que sei que estará aqui amanhã, e muito sabidamente calhou, né, dessa coincidência de eu ter ido lá e não poder estar aqui amanhã, e conheci o espaço que provisoriamente eles ocupam, né, naquele espaço cedido pela Casan,
com um trabalho excelente, né, com uma demanda bastante alta e com efetivo baixo também, da mesma maneira que a Polícia Militar aqui em Criciúma. Então, também estou solicitando, né, através de requerimento, e acredito que amanhã esse pleito será feito aqui nessa casa com o Corpo de Bombeiros, solicitando que o recurso que foi prometido pelo governo do estado ao Corpo de Bombeiros para reforma, de fato, daquela sede que está ali no centro da cidade, seja efetivado. 1 milhão já veio, faltam 4 milhões, e estou reforçando esse pedido junto ao governador Jorginho Melo para que possa apresentar prazo para a entrega desse recurso. Da mesma maneira, não posso deixar de comentar, presidente, uma situação que ocorreu no último final de semana com a morte de um jovem de 22 anos, um motociclista, que foi atropelado por um motorista da DTT, da Diretoria de Trânsito do município de Criciúma, cujo carro estava irregular, com o documento atrasado. O motorista se negou a fazer bafômetro. O menino veio a óbito, um jovem com filha, com esposa, e o que a gente teve de resposta do município foi uma sindicância, que não só vai se alastrar, vai demorar, mas efetivamente o estrago já está feito. Um estrago na onde a gente poderia esperar a maior pauta de moralidade, digamos assim. Irregular, provocando acidente, evitando, né, cumprir de fato o que as leis de trânsito precedem. Então, nesse sentido, quero me solidarizar com os familiares do Adrian e dizer que é preciso mais responsabilidade. Faltou da nossa prefeitura mais, acho que faltou da gente também, vereador, mais fiscalização, porque quando a gente acha que talvez naquele lugar que era para estar tudo certo, né, num acidente de trânsito, a gente se depara com esse tipo de situação, que foi trágica, que foi marcante para a cidade. Eu espero que a gente não esqueça e não passe a multiplicar esse tipo de comportamento aqui na cidade. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Jairo Casagrande. Só dizer que essa moção de amanhã nós entregaremos para os bombeiros, que eles estarão aqui na tribuna, está no sistema para todos os vereadores assinar, conforme combinado. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste, primeiro queria mandar os parabéns ao Neto, da Fundação de Esportes, pelo evento de grande significado que teve com relação ao STU realizado em Criciúma. Acho que a repercussão que o município ganhou, já por si só, já merece o reconhecimento de todos nós. Vou fazer uma breve reflexão, eu anotei uns dados aqui, vereador Mili, sobre a nossa economia e sobre essa polêmica, né, entre a briga do Executivo Federal com o Banco Central. O presidente do Banco Central não pode ser retirado. O mandato dele ele é de 4 em 4 anos. E o fato é que a última reunião do Banco Central fixou os juros básicos no Brasil em 13,75%. Isso significa, para uma inflação, vereador Nicolas, de 5,77%, que o Brasil tem a maior taxa de juros real do mundo. Então, eu queria fazer uma breve reflexão sobre esse distanciamento, né, entre a política monetária que o governo que foi eleito pelo povo pretende e a definição do Banco Central, em que o crédito fica cada vez mais caro, reduz a quantidade do dinheiro que circula, o que garante lucro fácil e extraordinário ao mercado financeiro. Então, uma diferença entre aquilo que é pago todos os dias, sem nenhum esforço ao sistema financeiro, pelo caso, pela dívida pública, a diferença entre a inflação e o juro que é pago torna simplesmente os lucros extraordinários. Como eu já falei, com os mandatos fixos para o Banco Central, o governo não pode demitir quem não atue de acordo com a sua linha de política monetária. Ao mesmo tempo, corre-se o risco dessa política monetária obedecer aos interesses do mercado financeiro, que é que, em nossa opinião, vem acontecendo. Certamente, juros de 13,75% ao ano não atendem aos interesses da nossa população pobre, endividada e faminta. São 70 milhões de brasileiros endividados, né? Para a roda da economia girar,
É necessário, de todas as maneiras, reduzir essa taxa de juros oficiais, barateando o crédito e deslocando todo esse capital, todo esse investimento da mera especulação financeira para o longo prazo, sobretudo em projetos de reindustrialização e absorção de novas tecnologias. Com os juros altos por tempo prolongado, o crédito junto aos bancos fica mais caro, o que prejudica principalmente aqueles setores que dependem de financiamento, como automóveis, eletrodomésticos. Também fica mais caro para as empresas tomarem empréstimos. Também fica muito caro para aqueles que têm dívida de renegociar as suas dívidas. Enfim, taxa de juros elevada segura a inflação, segundo esses representantes do Banco Central, mas provoca recessão. E esse é o caminho que nós estamos adotando. O dinheiro acaba circulando na mão de poucos, concentrando mais e mais. O senhor tem mais um minuto do vereador Arleu da Silva. Agradeço, vereador Arleu. É urgente, então, adequar as taxas de juros que o Banco Central homologa com a inflação real do país, né? E isso está muito distante. Esse tema, vereador Pastor Jair, eu acho muito mais importante, por exemplo, que pauta de costumes, que é uma pauta de 1950, de vez em quando se faz muito uso da tribuna, né? É muito mais importante que pautas morais, vereador Obadias, que é uma pauta de 1960, 1970, porque juros é economia real, é aquilo que nos atinge diretamente. Se eu não consigo lidar com aquilo que é real, que nos atinge diretamente, quer dizer, se o governo eleito não tem essa liberdade, nós caminhamos rumo à manutenção da recessão, contrário àquilo que todos pretendem, que a roda da economia gire. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Júlio César Kaminsky. Senhor presidente, muito boa tarde. Cumprimento as vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham. Senhor presidente, suba à tribuna exclusivamente para cumprimentar o presidente da Fundação, o prefeito Clésio, pelo brilhante evento ocorrido neste último final de semana. Brilhante. Veja que a cidade de Criciúma, ela começa a criar algumas referências importantes. E começa a perceber o quanto o esporte ele precisa ser incentivado, precisa ser apoiado, precisa ser investido. Porque diretamente, e aí vou ter a oportunidade depois do requerimento de falar um pouquinho mais sobre isso, porque diretamente ele afeta nas nossas vidas, ele estimula a economia local, ele economia a gastronomia, ele economia a rede hoteleira, ele incentiva as pessoas a perceber no esporte grandes oportunidades, vereador Juarez. E eu não poderia deixar, e às vezes nós criticamos tantas vezes, né, vereador Arleu, quando achamos que pode melhorar determinadas coisas. E nesse momento eu faço questão desse registro, pela importância do evento, pelo significado que tem a cidade de Criciúma no âmbito nacional do evento tipo STU National, que aconteceu, abrindo todo o campeonato de skate do país. Então, eu acho que isso merece destaque, merece relevância, e faço isso nesse horário nobre, nesse horário que me permite estar à tribuna, ressaltando essa questão. Senhor presidente, eu concedo 1 minuto e 30 do meu tempo, que resta, ao vereador Manuel Resenha, aproveitando só o espaço que me convém. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Manuel Rosenha, que dispõe do seu tempo, mais 1 minuto e 30 do vereador Júlio Kaminsky. O senhor também dispõe do tempo do vereador Antônio Manuel. Ótimo, então. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, público presente, público que nos assiste pelas redes sociais, uma manchete me chamou a atenção esta semana. Criança tem parada cardíaca e morre após fumar supermaconha em São Paulo. Adolescente de 15 anos morre após passar mal ao fumar maconha aqui, próximo da gente, em Rio Fortuna. Esta ocorreu há algum tempo atrás.
Manchetes como: usuário de maconha estão em maior risco de fibrilação atrial. A gente tem tá convivendo, já começamos a conviver com uma realidade de países como os Estados Unidos, que tem muitos atendimentos diários em prontos atendimentos por intoxicação por maconha. No dia 31 de janeiro de 2000, eu vou ler a notícia aqui da primeira manchete. No dia 31 de janeiro agora de 2023, o uso de maconha do estudo, melhor dizendo, aumenta o risco de desenvolver o distúrbio do ritmo cardíaco, fibrilação atrial, sugere um novo estudo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Outras drogas, como metanfetamina, cocaína e opiáceos, também podem diretamente o coração e causar ritmos anormais, como a fibrilação atrial, mas a maconha pode aumentar o risco em 35%. Já um trabalho publicado pelo Einstein Medical Center indica que o uso contínuo de maconha eleva em 26% o risco de AVC e em 10% o de falha cardíaca. Foram analisados 20 milhões de fichas de pacientes entre 18 e 55 anos que deram entrada em hospitais norte-americanos nos anos de 2009 e 2010. Estudos recentes constataram que usuários entre 18 e 44 anos têm um risco significativamente maior de sofrer um derrame em comparação com quem não usa maconha. Outras pesquisas indicaram que mais ou menos 1 hora após o consumo de maconha, o THC pode desregular o ritmo cardíaco, provocando condições como taquicardia, contração ventricular prematura, fibrilação arterial, arritmias ventriculares. E o THC também estimula o sistema nervoso simpático responsável pela resposta de luta ou fuga, resultando em aumento de frequência cardíaca, maior demanda de oxigênio, pressão sanguínea mais alta e disfunções nas paredes arteriais. Estamos diante de uma substância que está em vias de se tornar consumida pela maioria da população e que traz tantos danos físicos, principalmente mentais, psiquiátricos. Pai de 3 filhos, usuário de maconha, apresentando quadro de esquizofrenia, fazendo sofrer os 3 filhos de 13, 9 e 3 anos, além da esposa que sofre com as agressões decorrentes das alucinações. O filho de 13 anos já não sai mais do quarto, com prejuízos na escola, já trocou de escola 3 ou 4 vezes. A menina de 9 anos está extremamente agressiva, muito agressiva. A pequenininha, que tem 2 anos, ainda está desenvolvendo esses, com certeza, transtornos como esses aqui, porque está convivendo com um pai extremamente agressivo que quebra tudo dentro de casa quando está alucinado. E até recebi da esposa dele essa semana pedindo, pelo amor de Deus, preciso de ajuda. Estou desde a semana passada, inclusive, pedindo ajuda, por causa dessas mensagens que a pessoa me manda quase todos os dias. Ele está muito agressivo, está quebrando as coisas, está falando coisas horríveis na frente das crianças, não deixa ninguém dormir, enfim. Ou seja, não é só uma situação envolvendo aí danos físicos, mas também mentais. E a gente sabe que isso é um dos milhares de casos e que está sendo minimizado aí pelos usuários, porque acham que maconha não é droga e aí insistem, né? Outro dia passei ali no parque, em 2 parques da cidade, vi crianças usando. Crianças, 12 anos, mais ou menos isso. O risco é extremamente aumentado quando a idade, a faixa etária é essa aí de 12, 13 anos ou 14 anos. Mas, enfim, por isso que a gente está tentando fazer
essas discussões aqui, eu trago esse assunto com frequência, me torno repetitivo, eu sei, às vezes eu me sinto até assim, um pouco, meio que importunando a todos aqui com esse assunto, porque é que a gente está há tanto tempo nessa área e vê tantos problemas acometendo famílias inteiras, que não tem como não se sentir incomodado com isso e também afetado por isso. Porque, queira ou não, o prejuízo que essas crianças estão tendo aqui, olha só, hoje nós temos um caso lá que é demanda assim, de imediata, mas daqui a pouco são 5 na fila lá dos postos de saúde e dos serviços de saúde mentais. São 5. Serão 5, na verdade. Então, seria bem mais barato para o município, né, atuar agora, fazendo com que esse senhor pudesse ser tratado de forma adequada. Uma outra coisa que eu queria abordar aqui é que todos sabemos da importância de um clube de serviço para o município e o quanto ajuda com sua parceria na resolução de problemas na cidade. Eu estou falando de clubes como Lions e Rotary Club. E o Rotary, hoje, a semana passada foi aprovada uma moção, e eu gostaria, inclusive, de convidar a todos os vereadores, os que puderem, pelo menos, comparecerem hoje ali na entrega, às 20 horas, na Polo 16, para realmente a gente demonstrar esse reconhecimento a um clube que é tão importante para o município. Na entrega com essa, né, demonstrar na entrega com essa moção de aplauso. Então, se eu puder contar com a presença de alguns dos colegas, horário 20 horas hoje, ali na Polo 16, até porque é uma data muito importante para o Rotary, porque são 118 anos de aniversário do Rotary Internacional, 100 anos de aniversário do Rotary no Brasil e 55 anos do Rotary Clube Criciúma Oeste. E também tem lá um senhor, um rotariano de 85 anos, olha só, com 55 anos de Rotary. Acho que vale a pena se a gente puder dar um pulinho lá e fazer essa entrega de forma com a presença de todos. Obrigado. Com a palavra, o vereador Valmir D'Agostin. Boa tarde, senhor presidente, novos colegas vereadores, a todos que nos acompanham essa tarde. Quero hoje falar também da geração de emprego e renda, onde eu e o presidente Salésio estivemos na última quinta-feira em Florianópolis, acompanhando a posse do deputado Silvio Drevic, e também na oportunidade de fazer uma visita ao deputado Júlio Garcia, ao deputado Pepe Colasso, onde também se comprometeram em trazer recursos para a cidade. Mas venho falar também hoje da rodovia Leonardo Bialek. Rodovia, o nosso líder do governo, vereador Toninho, conhece muito, conhecedor daquilo que está desenvolvendo aquela região. O prefeito lá fez a área industrial da Linha Batista, pavimentou todas aquelas ruas, também o conjunto habitacional, que aproximadamente 300 famílias já estão morando ali. Temos a nossa escola Francisco Stravinsky, onde tem mais de 500 alunos, o vereador Tony. E lá foi feita uma intervenção naquela drenagem, e até mais de ano, e ainda não chegou ao seu fim. As crianças têm que se locomover em cima da pista, e com certeza aquela região está crescendo muito, o desenvolvimento é muito grande, e nós preocupados com o desenvolvimento da nossa cidade, com a geração de emprego e renda. Porque o PIB da nossa cidade, se não for o primeiro, mas o segundo está instalando naquela região. Você vê lá em Bralite, Copo Sul, Plaçon, tudo indústrias muito importantes para a nossa cidade. E por isso, venho pedir ao líder do governo, que possa ver com o nosso prefeito, Clésio Salvaro, que possamos revitalizar aquela rodovia, que já no mandato passado, eu fiz esse requerimento, é de suma importância
para que possamos nós desenvolver aquela região, essa região que está crescendo muito. E todas as benfeitorias que foram feitas no entorno foram todas bem-vindas, mas precisamos resolver da rodovia Leonardo Bialek, que se estende da Grande Próspera até a linha Batista. Então, essa rodovia, com certeza, de suma importância para a nossa cidade. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Daniel Frederico Antunes declina. Com a palavra, o vereador Arleu da Silveira, que dispõe de 2 minutos e meio. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, público que está aqui no plenário, também que nos acompanha. Só para colaborar com a fala do vereador Kaminski, do excelente evento feito pela FME, na pessoa do presidente Neto e toda a sua equipe, foram de público aproximadamente 8.000 pessoas. Ou seja, já ficamos para o próximo, vereador Badias, já tem que aumentar as arquibancadas. Obrigado, vereadora Giovana Zanetti. Estava lá o vereador Nicola, a vereadora Giovana Zanetti, quem esteve ali realmente, o vereador Juarez, que eu vi por lá, o presidente Salésio Lima, o vereador Daniel, viu o grande evento, e foram 93 participantes. Então, e o que é de melhor ainda por vir? Semana que vem tem uma outra competição desse nível, até melhor, me parece, né? E junto tem o Banana Bowl, que é um campeonato internacional de tênis, vereadora Roseli, no Mampituba, nosso grande Mampituba. Então a cidade realmente está voando. Então, parabenizar a todos os envolvidos, mas principalmente aqueles que trabalharam nos bastidores, que a gente viu o quanto fizeram para que esse grande evento fosse destinado ao público, não só de Criciúma, mas da nossa região. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosenck. Apenas para retificar o horário, é às 19h30, ali na Apolo 16, a entrega da moção para o Rotary. E gostaria de uma nova questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel. Para retirar de pauta o requerimento 72/23. 72 de 2023. Atendido de plano, vereador. Com a palavra, a vereadora Giovana Benedetti Zanetti declina. Com a palavra, o vereador Nicola Martins. Com certeza. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa diretora, ao público que nos assiste. Não, vereador Jair, não cabe ao momento. Eu quero primeiro destacar ao vereador Zairo que pauta de costume ou pauta econômica não quer dizer que uma é melhor que a outra. Cada uma tem seu momento, cada uma tem a sua forma de ser tratada, né? Mas pauta de costume não é melhor que a econômica, e a econômica também não é melhor que a de costume. Cada uma tem seu momento, cada vereador tem a sua bandeira, cada um tem a sua forma de tratar a sua pauta e a sua bandeira. Eu posso concordar ou não concordar com o vereador. Eu contesto, por exemplo, algumas falas do vereador Manuel Rosenck, né, em relação aos medicamentos envolvendo CBD, canabidiol, enfim. Mas a gente debate tranquilamente, não quer dizer que um é melhor que o outro, são ideias diferentes, são ideias divergentes. Apenas para contrapor, mas ao mesmo tempo colaborar com essa discussão que o senhor levantou sobre pauta de costume e pauta econômica. E, presidente, passando aqui um pouco das impressões sobre a nossa reunião, a primeira reunião com a Casan, a Cisansul e a Prefeitura, na última quarta-feira. Foi uma reunião bastante produtiva, cerca de 2 horas de encontro nós tivemos na última quarta-feira. Todos os vereadores da comissão tiveram a oportunidade de fazer seus questionamentos, de levantar situações também, compreendendo um pouco de como é o trabalho desenvolvido pela Casan. Eu
comentei em algumas rádios que essa primeira reunião foi como limpar uma casa. Nós primeiro levantamos toda a poeira, levantamos todas as situações, sacudimos o tapete, tiramos o pó e a casa realmente fica uma bagunça. E aí depois a gente começa a arrumar. Vamos lá, primeiro arruma o quarto, depois arruma o banheiro, limpa a cozinha e tudo mais. Então vai ser ponto a ponto. A gente vai devagarinho, arrumando cada coisa, encontrando cada coisa. Porque no primeiro dia realmente foram muitas informações levantadas, muitos casos levantados, e agora nós vamos em cada uma dessas situações. Amanhã nós já temos um novo encontro, novamente com Casan, Cisan e Prefeitura, também levantando mais pontos, tal qual na semana passada, só que um pouquinho mais direcionado, convidando todos os vereadores a virem amanhã às 15 horas, provavelmente com um período aí de 1h30, quase 2 horas de encontro, nós teremos de novo amanhã, até um pouco antes da nossa sessão ordinária. E aí, nós vamos levantar esses assuntos e, a partir disso, eu e o vereador Kaminski principalmente, mas com a ajuda de todos os vereadores, nós vamos começar a encaminhar cada um dos pontos. Aí as reuniões vão levar em consideração cada um dos assuntos para termos um direcionamento e darmos realmente um encaminhamento na nossa comissão. E eu agradeço, presidente, o apoio que está sendo dado pela casa a essa comissão, o apoio que está sendo a essa mesa diretora também da comissão, pela mesa diretora da casa, e toda a transmissão que foi feita na última quarta-feira. Obrigado. Com a palavra a vereadora Roseli Maria de Luca Pizzulo. A senhora dispõe do tempo desse vereador. Boa tarde a todos, ao nosso presidente, aos membros da mesa, vereadoras, vereadores, a todos que estão nos acompanhando. Eu também, iniciando a minha fala, eu quero iniciar parabenizando a minha assessora Gorete, amiga de todos vocês, que foi avó, né? Essa semana agora, a Gorete ganhou uma netinha, então ela vai ver o que é amor duplicado, que é o amor de avó, né, para o seu neto, né, vereador? Então, a mais nova, a avó da casa. Mas eu quero usar esse meu espaço, aproveitar esse meu espaço para parabenizar a todos os mais de 15 mil alunos da Unesc, a todos os professores, a nossa reitora, a Lu, que hoje, então, começou, né, pela manhã, agora à tarde e à noite, as aulas na nossa universidade. A universidade que nós temos maior orgulho de ter essa universidade comunitária aqui na nossa cidade. Ela está crescendo a cada dia, a passos largos, uma universidade que faz um trabalho também comunitário muito bonito. Nós temos aqui, inclusive, 2 professores da Unesc, né, na nossa casa. Então, dizer a esses alunos, que são alunos de toda a região, que são alunos, inclusive, de outras partes do país, que sejam bem-vindos e que eles aproveitem este ano, porque nada pode mudar uma pessoa a não ser a educação. A educação é que transforma, a educação nos transformou, e a educação é que vai transformar cada um daqueles mais de 15 mil estudantes que vão iniciar hoje as aulas na nossa universidade. E, paralelo a isso, também todos os alunos das escolas públicas, que na outra sessão eu cedi o meu tempo, não pude também estar falando, eu cedi o tempo, mas os alunos das escolas públicas, os alunos das escolas particulares, aos nossos professores, aos nossos guerreiros, principalmente professores que ajudam a transformar toda essa gama de estudantes da nossa cidade. E que esse ano de 2023 seja um ano de muito aprendizado para todos eles, independente se eles estão lá na creche começando ou se eles estão num pós-doc terminando. Essa fase, né, desde o maternal até um pós-doutorado, é que vai fazer a diferença na vida deles. Então, que começamos o ano 2023 com o pé direito na área da educação do nosso município.
Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Opa, o vereador Paulo Ferrarese. Desculpa, vereador. Desculpa aí. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Vamos lá. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Alegria falar com todos vocês. Vereadores e vereadoras, o que vou falar aqui nós tratamos várias vezes, a maioria dos vereadores já trataram com requerimento, com solicitação, com reunião. E vereador Obadias, nós da Comissão de Obras, importante esse assunto. Vou levantar, mas passo a bola para você, para a nossa comissão, levantar isso. Nós temos o secretário de Obras do município, Tita Belloli, nós temos agora o vereador Ademir Honorato, que é o gerente regional do DEINFRA. Nós solicitamos, através de requerimento, a rótula na rodovia José Spiller com a Miguel Napoli, lá no Rio Mânia, vereador Salésio, solicitei, vários vereadores discutimos, tantos acessos a vias secundárias nessa região, na nossa região, na região do Macarini, e outras rodovias estaduais também, e fica naquele empurra-empurra. Gustavo Taufenbach, que era o gerente, dizia que responsabilidade do município as vias secundárias. O vereador Tita Belloli dizia que o Estado tem que contribuir com a sua parte. Eu vou deixar uma ideia aqui para a Comissão de Obras, vereadores, que essa é uma bandeira de todos os vereadores, porque quando causa um acidente, quando gera um acidente, quando causa uma morte, a responsabilidade, nós somos representantes do município, dos moradores do município, dos habitantes do município. E com certeza nós vamos contribuir muito. Quem sabe chamar o Tita Belloli, secretário de Obras, aqui nessa casa, juntamente com o vereador Ademir Honorato, e discutir essa pauta. De quem é a responsabilidade dos acessos às vias secundárias, do trevo, da rótula lá na rodovia José Spiller, com a Miguel Napoli, de quem é a responsabilidade? É do Estado ou do município? O município tem que fazer o projeto e o Estado executa, ou o Estado faz o projeto, o município executa. Então é importante, vereador Obadias, trazer essas partes do Estado e do município aqui para essa casa para discutir essas pautas tão importantes que eu tenho certeza que os dois já passaram aqui por essa casa, tratamos como responsável, conhecemos, acreditamos que são responsáveis e vão trazer uma resposta do governo municipal e também do governo do Estado a essa pauta tão importante que é os acessos às vias secundárias também, algumas rótulas aí na nossa cidade tão necessário nas vias estaduais. Obrigado, senhor presidente. Agora sim, terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Foto Juarez? Eu dei meu tempo por isso. Então, corrigindo, com a palavra, então, vereador Juarez de Jesus. Declina. Seguimos. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Sexta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Expediente. Grande expediente. Requerimento 70/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe o cronograma para asfaltar a rua Henrique Schneider. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 79/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Limpeza da calçada e das diversas bocas de lobo, inclusive nessas com a desobstrução, restauração e colocação de tampas
localizado em toda a extensão da Avenida Dionísio Freitas, bairro Ceará. Requerimento 73/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se é possível, de forma urgente, a instalação e ou troca das luminárias existentes por mais potentes, juntos aos abrigos e paradas de ônibus no município e, se possível, instalação de câmeras de segurança, principalmente às margens de terrenos tomados pelo mato ou ermos, a exemplo do localizado na rodovia Miguel Patrício de Souza, em frente a Cante Alimentos. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. É porque... Senhor presidente, só solicitando que seja votado o requerimento 71, porque não foi lido. Uma nova questão de ordem, presidente. Solicitando para encaminhar condolências à família do senhor Wilson Barbosa. Depois eu passo os contatos para a mesa Entendido também. de plano, vereador. Então, pedimos que a secretária faça a leitura do requerimento 71. Requerimento 71/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe projeto de espaço PET na revitalização da Praça do Congresso. Em caso negativo, qual seria a possibilidade de fazer um estudo para implantá-lo? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 74/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe, a fim de que seja respeitado o sigilo, a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas. A. Se está sendo garantido ao profissional psicólogo que os documentos sigilosos sejam mantidos em local físico de acesso exclusivo dos psicólogos. Se eletrônico, se são garantido o acesso restrito, como o uso de login e senhas, a instalação de antivírus, resolução CFP 01/2009. B. Quando serão adequados os consultórios psicológicos da Unidade de Saúde Nossa Senhora da Salete, bem como das demais unidades de saúde, com isolamento acústico e visual adequados à natureza do serviço, conforme estabelece o Código de Ética Profissional do Psicólogo, CEPP. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Manuel Rosengue. Presidente, uma das principais ferramentas de um processo psicoterapêutico é a fala. E, por isso, é importante que os consultórios psicológicos do serviço público ofereçam a segurança do sigilo, tanto na questão de isolamento acústico, quanto da guarda dos prontuários, sejam eles eletrônicos ou físicos. É importante porque para que o paciente possa se sentir mais à vontade e realmente o profissional consiga, com isso, fazer um atendimento de resultados. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 80/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Limpeza do passeio público, conforme imagens anexas, localizado na rua Imigrante Pierini, ao lado do depósito de ferros, bairro Pinheirinho. Requerimento 75/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe. 1. É possível novamente notificar o proprietário do terreno cadastrado com o número 3064, localizado na rua Gaspar 15, bairro Operária Nova, para que o mesmo providencie a limpeza do mesmo, conservação e adaptação / construção de passeio público, em observância ao que dispõe as leis municipais número 6822/2016 e 6860/2017 e a número 404/2021.
2. Caso o proprietário não resolva as solicitações, questiono-se a possibilidade da Prefeitura realizar as intervenções necessárias conforme leis municipais número 7.238/2018 e 8.123/2022. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 81/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Substituição da iluminação queimada do depósito localizado na servidão Donato da Silva, esquina com a rua José Cardoso, no bairro Próspera. Requerimento 76/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. A. Existe algum programa para garantir a segurança das mulheres nos parques de Criciúma? B. Caso positivo, como uma mulher que se sentir ameaçada pode denunciar? C. Como é questionado e quantos funcionários estão designados para os trabalhos na segurança nos parques? D. Já foi registrado formalmente algum caso de constrangimento ou assédio por mulheres frequentadoras dos parques? Se sim, quantos casos? E. O Poder Executivo pensa em formular um canal de comunicação para que mulheres que se sintam ameaçadas possam fazer uma denúncia? O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana Vitor Mondardo. Senhor presidente, nobres colegas, eu recebi essa chamada de atenção de algumas mulheres da cidade que frequentam os parques, assim como eu também, em relação aos assédios. Hoje, agora mesmo, antes de chegar no plenário, me informaram que hoje cedo, no Parque das Nações, aconteceram algumas situações relacionadas a esse requerimento, né, sobre assédio ou constrangimentos, abordagens. Nesse caso, de um cidadão que estava portando uma faca, logo pela manhã, 7 horas da manhã, que chegou para abordar uma moça conhecida minha, e fica o registro, né? São vários os casos, tem se acumulado essas situações aqui na cidade, e a gente precisa minimamente de algum tipo de programa para dentro dos parques que possa prevenir, né, essas situações, como também uma maior fiscalização. Também recebi relatos de pessoas que tiveram a impressão que alguns cidadãos dormiram dentro dos parques, né, e logo pela manhã foram abordadas essas mulheres em algumas situações dessas. Então, com preocupação que eu olho para essa situação e questiono ao Executivo para que possa tomar providências a respeito. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o líder do governo, Antônio Manuel. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas que nos acompanham, meus parabéns pelo seu requerimento, vereadora Giovana Mondardo. Mas, com referência aos parques da cidade de Criciúma, eu participei de uma reunião onde estava o prefeito Clécio Salvado. No momento, ele chamou o pessoal da DTT, o Gustavo, enfim, todas as pessoas responsáveis pelos parques da cidade de Criciúma, no qual o entendimento tem que ter realmente uma segurança maior, porque qual foi o motivo da reunião? Que as pessoas nos parques estavam lá se tornando um local, um ambiente não sadio para as famílias que lá participam, porque lá estavam aquelas pessoas viciadas em drogas, coisa parecida. E uma das coisas que chamou a atenção e que o prefeito realmente exigiu, que eu até desconhecia, o município tem um convênio com a Polícia Militar e que paga R$30 mil por mês para a Polícia Militar cuidar dos nossos parques. Essas viaturas, o que é que foi exigido no momento? Que nós daremos continuidade ao município com esse trabalho, esse convênio, desde que a Polícia Militar fizesse a parte dela. Que saísse de dentro das viaturas e começasse a circular dentro do parque. Porque eles ficam dentro das viaturas, como eles estavam,
e foi exigido dessa forma, e um trabalho mais ostensivo da parte do pessoal que realmente cuida. Então, isso aí já está se tomando, já foi tomado já as providências e com certeza vai funcionar. Agora vamos acompanhar e fiscalizar para ver se realmente quem foi contratado para cuidar está fazendo a parte deles. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento 77/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Existe projeto para que o Parque Ecológico Municipal José Milanês, localizado no bairro Mina União, tenha uma revitalização completa? Se positivo, há estudo para tal? B. Existe atualmente algum projeto para integrar que os alunos das escolas municipais possam ir até o local estudar toda a estrutura que o parque dispõe? C. Há a intenção de transformar o parque em um grande local de turismo natural, como é realizado, por exemplo, no município de Maracajá? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 78/2023, autor José Paulo Ferrares. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se é possível que se avalie a possibilidade de fornecer uma caderneta de vacinação em um material mais resistente e durável para garantir a preservação das informações de vacinação dos recém-nascidos. Atualmente, a caderneta é feita em uma folha simples, o que pode levar à deteriorização e perda das informações importantes ao longo do tempo. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador José Paulo Ferrares. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público que nos acompanha, esse requerimento, se não me engano, o vereador Daniel Antunes fez esse requerimento ao ano passado, se não me engano, cobrando essas carteirinhas que são fornecidas pelo Ministério da Saúde, que não está vindo. Então, o que é que o hospital faz, o que é que as unidades de saúde faz? Eles batem um xerox, e daí o cartão de vacinação, a carteirinha de vacinação é numa folha de papel ofício aí, que pode danificar, pode, daqui a pouco, qualquer coisa que possa acontecer, molhar, e acaba perdendo informações. Então, o questionamento é se o município, quem sabe, Secretaria de Saúde, não pode criar uma carteira aí, com material, um bom material, para fornecer aí para as unidades de saúde, o hospital materno, para realmente melhorar o resultado, na verdade, porque essas informações são informações que daqui 20, 30 anos, qualquer problema que acontecer na vida dessa criança ou do adulto, ele busca a carteira de vacinação e ele tem informações importantes. Então, por isso, eu venho questionar ao município, à Secretaria de Saúde, se não tem um projeto aí de criar uma carteira de vacinação própria do município para melhorar as condições aí, levando uma carteira com papel bom, material bom, para deixar essas informações registradas e com material de qualidade. Obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 79/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: a respeito da pavimentação da SD 2010-072, bairro Mina do Toco, que liga Criciúma a Cocal do Sul, qual a previsão de retorno das obras? Por qual motivo encontra-se parada? Existe prazo para entrega da obra? Requerimento está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 80/2023, autor José Paulo Ferrarese. Eu envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há no município um projeto para ampliar o número de escolas anos iniciais com ensino em período integral. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador, autor do requerimento, José Paulo Ferrarese. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, venho conversando muito com professores, pais, mães, e considerando a importância da educação de qualidade integral para o desenvolvimento dos alunos, gostaria de saber se existe planos para aumentar o número de escolas com esse tipo de ensino nos anos iniciais, oferecendo assim mais oportunidades para as crianças terem uma formação mais completa e ampla. É importante ressaltar que os estudos indicam que as crianças que estudam em tempo integral têm melhores desempenhos escolares e desenvolvem também habilidades socioemocionais importantes. Além disso, é importante lembrar que o ensino integral também pode contribuir à redução da invasão escolar, uma vez proporciona atividades extracurriculares em um ambiente escolar mais acolhedor e estimulante. Então, senhores vereadores e vereadoras, esse requerimento é se realmente o prefeito tem um projeto para nós ter mais escolas com tempo integral, principalmente até o 5º ano. O que nós viemos acompanhando com diretores, professoras, pais, que crianças que estão com tempo integral se desenvolveram muito mais, aprendem muito mais. E o governo municipal vem colocando algumas escolas, mas isso ainda é muito pouco ainda na nossa cidade. Eu percebo aí uma fila, vereadores, de crianças de 4 anos, 5 anos, fora da escola. Daí, às vezes, a diretora diz, esse não é compromisso do governo municipal. E a dificuldade também de um pai encontrar nas séries iniciais, em escola, colocar o aluno com tempo integral. E essa dificuldade, porque criança de 7, 8, 9 anos, o pai também tem dificuldade de deixar ele em casa a meio período. Se ele ficar na escola, o pai e a mãe podem trabalhar e, com isso, vai contribuir também na renda da família. Então, por isso, esse requerimento, eu sei que vai contribuir muito. O vereador Manuel fala aqui, todas as sessões quase, que é importante prevenir, é importante tratar de início. E as crianças que aprendem, que vêm na escola desde os 2, 3, 4 anos na creche, depois na escola, com certeza vai ter uma criança mais desenvolvida e com menos problema na sociedade. Obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 81/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe quando será realizada a limpeza e manutenção da quadra em frente à escola José de Pata, localizada no bairro Colonial. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 82/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, o envio de expediente ao governador do Estado de Santa Catarina, solicitando as seguintes informações. Como está o andamento da execução do projeto para melhorias no acesso ao bairro Mina do Mato, que se dá pela rodovia Sebastião Toledo dos Santos, com a rua Clarinda Miglioli de Luca? Existe data para início das obras?
Em caso de resposta positiva, qual a data? Em caso de negativa, por qual motivo? Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Daniel Antunes. Senhor presidente, senhora secretária, demais colegas vereadores, vereadoras e público que nos assiste pelo plenário e também pela TV Câmara em redes sociais. É de conhecimento de todos os colegas aqui nesta casa que uma das principais entradas do bairro Mina do Mato, a rodovia Sebastião Toledo dos Santos, que desce em direção ao bairro Vila Zulema, bairro Laranjinha, direção ao município de Siderópolis, temos, pelo fluxo de carros, automóveis, motocicletas, até mesmo os ônibus das linhas circulares que servem os bairros da Mina do Mato, Mina do Toco e Naspolini, que temos um grande gargalo, né, na trafegabilidade naquela entrada. Esse vereador, nos últimos 2 anos, 2021 e 2022, teve algumas reuniões com o Gustavo Taufenbach, até então o diretor da Infrasul, e também tivemos algumas idas na Secretaria da Infraestrutura do Estado, enquanto Thiago era o secretário de Estado da Infraestrutura, porque já na época havia um projeto construído. Por quê? A rodovia Sebastião Toledo Santos pertence ao Estado, e a avenida, a rua Clarinda Melhor de Luca é município. E o município não pode executar um projeto em que esse vai, então, estar em estradas ou em rodovias do Estado. Então, havia-se um consenso entre o município e o Estado para que fosse feita a cedência daquela rodovia ao município para, então, fazer ali uma rótula, talvez não seja possível, um trevo alemão inverso, para que fosse criada uma terceira via, porque ali naquele trajeto, muitos foram os acidentes já acontecidos, inclusive com vítima fatal. Então é bem complicado quem passa por ali, principalmente nos horários das 7h30 até as 8h30, no período das 12 horas, quando o pessoal vai para casa e volta, ou então no final da tarde, é um fluxo intenso de automóvel. E também muitas pessoas que vêm daqueles bairros, como eu acabei de citar, Laranjinha, Vila Zulema, e até mesmo outros municípios vizinhos, para cortar, para chegar em algum acesso mais fácil até o centro da cidade ou algum outro ponto do município, fazem o corte, a entrada pelo bairro Mina do Mato. Inclusive, já entrei em contato, né, com o diretor da Infrasul, que é o Ademir Honorato, que estará assumindo nos próximos dias, uma reunião, e também vamos levar essa pauta para a Comissão de Obras, para que a gente possa trabalhar bem esse assunto, que é de grande interesse não apenas do bairro Mina do Mato, mas também dos bairros mais próximos e também de toda a cidade. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 83/2023, autor Júlio César Kaminski. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe qual a contribuição da Fundação Municipal de Esporte para a realização do evento internacional de tênis 53ª Banana Bowl, a ser realizada do dia 28 de fevereiro a 3 de março do corrente ano, junto à Sociedade Recreativa Mambituba. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Júlio César Kaminski. Eu gosto muito do trabalho deles. Senhor presidente, subo na tribuna agora a fim de solicitar aos vereadores que aprovem esse requerimento. Saiu a matéria agora no Litoral dizendo o seguinte: acontecendo desde 1969 no Brasil, a competição já revelou grandes nomes no tênis mundial, como o atual número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, além do Alcaraz, né? A noite norte-americano John McEnroe, o tcheco Ivan Lendl, a argentina Gabriela Sabatina, a russa Svetlana, o sérvio
a Sérvia Ana Ivanovic, os brasileiros Gustavo Kirten, Fernando Menigene, Andréa Vieira, Roberto Bursaglio, Jaime Onsins, Flávio Sereta, Belucci, Teliana e entre outros. Veja que o Banana Bowl está aqui, em Criciúma. Aquela linha que eu vinha falando anteriormente, né? Elogiando os trabalhos, e é isso mesmo, eu elogiei e elogio os trabalhos, são muito bem realizados, e mais do que nunca a gente vê a importância do esporte na nossa região. Como um dos maiores fomentadores de oportunidade, de inclusão, de alternativa, de investimento, associado ao próprio turismo, o que, de fato, começa a abrir grandes oportunidades. E agora, a partir de amanhã, dia 28, começa mais uma vez a edição do Banana Bowl, onde nós estaremos presentes, o vereador Arleu acabou de falar, onde nós estaremos sendo vistos por mais de 40 países. Não é um evento nacional, é um evento internacional. São mais de 40 países que vão estar olhando para a cidade de Criciúma. Um evento que acontece conosco já faz algum tempo, e todo ano, nesse período, a gente sobe à tribuna e fala, gente, vamos investir, vamos acreditar, uma movimentação fortíssima. Muitos atletas participarão desse evento. Nós estaremos sendo vistos por tantos países. Né? Normalmente, a Band Esporte, eu acho que acaba transmitindo. Não deve ser diferente agora, a cobertura através da Band Esporte. E, assim como, né, a gente investe em outras modalidades, mais do que nunca, precisa se direcionar também um investimento para essa atividade esportiva. Um campeonato de peso, tivemos, inclusive, o campeonato mundial, a Copa do Mundo do tênis, tivemos aqui também, Copa Davis. Então, ora, de novo, Criciúma passa a ser, com esse tipo de investimento, uma grande cidade onde as pessoas olham, investem, acreditam. E o esporte nos propicia isso, senhor presidente. E mais do que nunca, eu peço, através desse requerimento, qual é o investimento que está sendo feito? O que nós estamos fazendo em relação a criando oportunidade? O que o município tem contribuído? Seja através de emendas, seja através... O que nós estamos fazendo? Pela importância que é o Banana Bowl, internacionalmente. Então, senhor presidente, aproveitando um momento, né, maravilhoso que estamos vivenciando, né, vereador? Um momento maravilhoso, onde nós tivemos um grande evento nesse final de semana, grande mesmo. Mais do que nunca, precisamos aproveitar essa oportunidade para divulgar ainda mais. De novo, vereador Miri, é talvez uma das melhores formas de incentivar o investimento em turismo, trazer investimento, gerar emprego, que o senhor fala tanto, vereador Miri, criar oportunidades, e o esporte está aí para isso. Então, senhor presidente, mais uma vez eu faço essa ressalva pela importância que eu vejo nessa modalidade, peço, sem dúvida nenhuma, a aprovação de todos os vereadores desse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 84/2023, autor Júlio César Kaminski. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Por quais motivos foi suspensa a busca domiciliar dos alunos portadores de deficiência cognitiva mobilidades? Qual a data para a retomada dos trabalhos? Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Júlio César Kaminski. Senhor presidente, estive outro dia falando aqui no meu horário político sobre essa matéria, pedimos atenção, foi dado atenção, sei que o vereador Toninho, na qualidade de líder de governo, levou esse assunto, houve algumas mudanças, vereador Toninho, te agradeço pelo teu envolvimento, mas ainda não resolvemos essa questão. Não resolvemos. Eu me atrevo
o senhor presidente a dizer que essa economia não é inteligente. Não é. Vereador Obadias, não é. O senhor tem recebido essas mensagens. Eu via, o senhor me mostrou, eu tenho recebido com muita frequência. O vereador Juarez. Eu tenho certeza que todos os vereadores estão recebendo essa demanda. E eu confesso, presidente, eu fico triste. Fico muito triste. Principalmente quando tu vê uma senhora idosa, com todas as dificuldades de mobilidade que nós temos ainda nessa cidade. Sei que evoluímos. É reconhecido isso. Mas temos muito a evoluir. Quando tu vê uma senhora levando a sua filha cadeirante, com toda uma senhora idosa, cadeirante, num ponto de parada. Ela tem que se deslocar até aquele ambiente. Quando aquela senhorinha lá do bairro Laranjinha reclama que não é mais buscado o seu filho. Quando aquela pessoa do centro que só informa, tu tem que deixar em tal ponto. Gente, sinceramente, é desumano, cara. Eu sei que houve uma movimentação. A gente sabe que estão recebendo ligações telefônicas, informando os locais onde vão ser recolhidos ou buscar essas crianças, ou vai ser o ponto de coleta, sei lá. Mas não dá. Vereador Obadias, as pessoas têm que ir nas suas casas, tem que ajudar a colocar dentro do micro-ônibus, tem que colocar dentro do ônibus, tem que ter... É tudo um trabalho, e acima de tudo, de sensibilidade. E não é nem a acessibilidade, mas é de sensibilidade para tratar pessoas como pessoas. Então, eu não consigo, senhor presidente, deixar de passar em branco essa situação. Espero realmente que esse assunto não seja objeto de novas discussões, porque vai ser muito desconfortável a gente continuar abordando esse tipo de assunto. Então, eu peço, e aí, mais uma vez, encarecidamente a todos os vereadores e as vereadoras, né, que aprove esse requerimento de número 84 e informe para nós, de verdade, qual é a data de retomada desse trabalho. Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado, viu? Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Obadias Benones da Silva. Senhor presidente, meus cumprimentos, cumprimentando também a secretária Roseli, Fabiola, que está na mesa também, todos os demais vereadores, o público que está nos assistindo, cumprimentar o vereador Kaminski por esse requerimento, uma pauta que chegou até nós, como ele já mesmo afirmou aqui, levantou essa questão no horário político, e agradeço por ele ter provocado mais uma vez esse debate. Eu até estava aqui pensando, porque é uma situação, vereador, mesmo também agradeço a posição do líder do governo de ter trazido para a gente as respostas, mas é uma situação que precisa da mobilização urgente desta casa. Não sei de que forma nós vamos tentar sentar com os secretários para reavaliar essa questão. Eu também estou numa situação que não tem como a gente economizar quando se trata disso. São pessoas que precisam. Mas porque numa outra época não era desse jeito e agora agora vamos tentar voltar do que foi daquela outra vez. Não tem como mudar. Já se acostumou assim. Eu, da mesma forma, recebi essa informação de uma senhora, informação não, da família, uma senhora que anda mais de 60 anos, quase 70 anos de idade, empurrando a filha para ir pegar o ônibus. Uma outra situação é o pai que não tem carro. Eles não tivessem carro, levava para estudar com carro. Já que eles estão precisando do transporte, é porque é uma necessidade. E o município está aqui para atender também. Eu também tenho o meu posicionamento em relação a isso, farei de tudo para que a gente possa também ver essa situação e que o governo reavalie a sua posição e faça com que esses ônibus passem lá para pegar essas crianças e levarem
para os seus estudos, né, para estudar. Então, nós vamos, não sei como a gente poderia fazer isso, o líder do governo, talvez provocar uma reunião, né, em cima do requerimento do nosso querido vereador Kaminski, uma reunião com algum secretário aqui na casa, nós vamos até lá, para a gente poder tentar reavaliar isso, tentar ver isso, o que dá para fazer. O custo não deve ser a pauta principal. A pauta principal é a comodidade, o conforto para as pessoas. Então, o líder do governo e o vice-líder do governo, quem sabe provocar uma reunião aí para que todos os vereadores estejam debatendo esse assunto. Obrigado, senhor presidente, era isso. Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Juarez de Jesus. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste aqui no plenário e através das redes sociais. Também não poderia deixar de dar uma contribuição em relação a esse requerimento, porque tem chego diversas solicitações em relação a essa demanda. Eu mesmo tenho uma prima que tem uma menina que ela encaminha para a PAI, a menina é obesa, tem 24 anos, é difícil para fazer esse transporte. E bem verdade que a forma que era feita anteriormente era referência. Buscavam na frente de casa, lógico que isso dá todo um conforto. E só quem tem uma pessoa especial em casa sabe da dificuldade que é fazer esse transporte. Então, não dá para economizar nesse tipo de serviço. Recebi uma mensagem de um amigo, de um irmão. A irmã dele, ela não quer ir para a PAI. Ela diz, não, eu não vou. Quando o Uber chegava na frente, ela ia correndo para o Uber e levava e tal. Daí agora eles passam uma dificuldade, porque eles moram no São Cristóvão e tem que levar até a Igreja Assembleia de Deus. Então é muita dificuldade. Hoje à tarde eu levei esse assunto para a Comissão de Educação para que a gente possa fazer algo, porque não dá realmente para a gente cruzar os braços para uma situação dessa. Então, nosso colega vereador vai estar ocupando um espaço de referência aí no governo e nós precisamos, vereador Arleu, que você interceda, e eu tenho certeza que você tem capacidade e moral para tentar resolver esse assunto aí de extrema relevância para as pessoas especiais do nosso município. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benones da Silva. Senhor presidente, a minha questão de ordem é que essa casa encaminhe nossas condolências por meio de mensagem para a família do pastor da Assembleia de Deus que perdeu nesse final de semana um membro, o seu sogro, o pastor Elton, perdeu o seu sogro, o senhor Valdemar Moura de Souza, que era membro da Assembleia de Deus e cidadão criciumense. Uma grande perda aí, um homem muito novo, nos deixou, nos partiu nesse final de semana. Obrigado, senhor presidente. Atendido de plano. Questão de ordem cedida ao líder do governo, vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de pedir para que seja incluso no dia de hoje, do PE 12/2023, que trata de uma verba de subvenção às entidades conveniadas no município, a qual esse valor foi destinado pela Câmara de Vereadores ao passo municipal. E já passou em todas as comissões. Em votação, a inclusão do PE 012/23, a pedido do líder do governo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado. A inclusão na pauta do dia de hoje. Indicação
82/2023, autor Júlio César Kaminski. Recuperação na pavimentação asfáltica da Rua Manuel Jovino Patrício, de fronte ao Bar Doda, bairro Vila Rica. Indicação 83/2023, autor Júlio César Kaminski. Limpeza e roçada na Rua Antônio Machinski, bairro Vila Rica. Indicação 84/2023, autor Júlio César Kaminski. Recuperação da pavimentação com lajotas na Rua Éder Fernandes Vieira, bairro Imigrantes. Indicação 85/2023, autor Júlio César Kaminski. Recuperação da pavimentação com lajotas na Rua Mário D'Agostin, bairro Imigrantes. Requerimento 85/2023, autor José Paulo Ferrarese. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe a possibilidade de instalação de placas denominativas indicativas com o respectivo CEP nas ruas localizadas no loteamento Meler, bairro Imperatriz. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento 86/2023, autor Júlio César Kaminski. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações: que encaminhe o cronograma de manutenção e limpeza das unidades de saúde do município de Criciúma, bem como a lista das unidades cuja manutenção já foi realizada. Requerimento está em discussão. Como o vereador vai discutir, o nosso tempo está chegando ao final. Nós deixaremos o requerimento para a sessão do dia de amanhã. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção 0423, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, moção de aplauso ao senhor Eloy Martinhago pelos seus 55 anos de serviços prestados à comunidade de Criciúma. Em discussão a moção. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários... Opa, é votação eletrônica, desculpa aí. A moção está em votação. Votação liberada. Não tem aqui? A moção foi aprovada por unanimidade. Opa! Parou. Falta ainda votar. Opa, falta eu também. Falta eu também ainda. Votou. Agora sim, a votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosengue. Presidente, essa questão de ordem é para informar que essa moção também vai ser entregue nessa mesma ocasião, hoje, às 19h30, aliás, no Apolo 16. Apolo 16. Isso. Em única discussão e votação, o veto total aposto pelo senhor prefeito municipal ao projeto de lei número PL 114/2022, de autoria do vereador Zairo José Casagrande, que estabelece direitos e consolida a política social municipal para a população em situação de rua. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade do veto e encaminhou ao plenário. O projeto está em votação. O veto está em votação. Em discussão, aliás. Com a palavra,
O vereador Zairo Casagrande. Isso. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, queria saudar os que nos assistem pela rede social. É bastante técnico esse assunto, então vou me ater a um pouco de leitura também. Eu venho, então, à tribuna falar em defesa da legalidade e da constitucionalidade deste PL, o 114, que dispõe acerca do tema de extrema importância em Criciúma, bem como em todos os lugares, em todo o país, que trata da população em situação de rua. Esse projeto ele pretende instituir uma política municipal para a população em situação de rua, bem como definir suas diretrizes, com o objetivo de garantir que as políticas públicas no âmbito local sejam elaboradas à luz dos direitos humanos, respeitando princípios constitucionais. Ficando devidamente comprovada a constitucionalidade material da proposição, como também entendeu o parecer jurídico da nossa Casa, uma vez que o conteúdo da matéria não fere princípios contidos na Constituição, cabe a nós debruçar-nos acerca da sua constitucionalidade formal. Essa que também mereceu parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara. Para justificar o veto, alega o representante do Poder Executivo que a matéria apresentada ultrapassa os limites das atribuições do legislador, adentrando nas matérias de competência somente do Executivo. Pois bem, a Constituição Federal, especificamente em seu artigo 30, dispõe duas coisas. Artigo 30, compete a nós, aos municípios, legislar sobre assuntos de interesse local. 2, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Ao ler o projeto que nós estamos em discussão, torna-se evidente a necessidade de legislação acerca do tema, principalmente quando observado sob a ótica do interesse local, uma vez que é notório o crescimento dessa população, a população em situação de rua, tornando-se urgente uma legislação que ofereça diretrizes de atuação para nortear as políticas que o próprio município adota. O veto do Poder Executivo, ao afirmar que o projeto invade suas atribuições, não se atenta ao fato incontornável de que a matéria não busca alterar, repito, nosso projeto não busca alterar a política de atuação sobre o tema. Sendo assim, não há que se falar em imposição de novas atribuições aos órgãos da administração pública. Isso porque a proposição, o projeto, não cria uma atribuição nova, apenas condiciona, vou repetir, não cria nenhuma atribuição nova, apenas condiciona a atuação como forma de garantir diversos princípios constitucionais, já contidos na nossa Constituição, especificamente seu artigo 6º. O projeto foi dedicado a oferecer garantias de respeito à dignidade da pessoa humana, que estão contidas em nossa Constituição, ou seja, criadas pelo legislador federal, que não sofreu nenhum tipo de empecilho do Poder Executivo Federal ao legislar sobre a matéria. Isso também foi aprovado no município de Curitiba, senhor presidente. Ora, se o legislador federal não sofreu nenhum obstáculo ao debater, discutir, aprovar o texto constitucional, que garante princípios de respeito à dignidade humana, e ao mesmo tempo cabe a nós, legislador municipal, segundo o artigo 30, segundo da Constituição, complementar essa legislação, não há que se falar em inconstitucionalidade do projeto, que visa ampliar em âmbito municipal o que já está garantido na Carta Magna. Sendo assim, não resta dúvida que o projeto não invade nenhuma das competências do Poder Executivo. Não se pode restringir a atuação do legislador municipal. Nós sempre falamos e repetimos, essa é a casa da legislação, esta é a casa em que legislamos. Nós não podemos inverter o papel e atribuir ao Executivo o papel que nos cabe de legislar, ao ponto de ser coibido em debater e aprovar matérias que garantam o mínimo à nossa população, que é o respeito à dignidade da pessoa humana. Caso proceda dessa forma, a sorte da população ficará sob as mãos do representante do Poder Executivo e da avaliação da sua Procuradoria Jurídica, que decide unilateralmente se atua dessa ou daquela maneira,
acerca de assuntos tão complexos e controversos. Quando esses assuntos são debatidos e aprovados em uma Câmara de Vereadores que é plural, que contempla todos os setores da sociedade, minimiza-se a chance de erro ou de impertinência do tema. Sendo assim, deve ser garantido a nós, vereadores, ao legislador, o que está garantido minimamente na Constituição Federal, que é a competência de legislar sobre assuntos de interesse local e de suplementar a legislação federal e estadual no que couber. 2 objetivos alcançados pelo presente projeto, no qual peço aprovação e a consequente derrubada de veto. Enfim, senhores vereadores, estamos numa discussão que é antiga, mas sempre atual, que é até onde vai o papel do Executivo no ato de legislar, e até onde podemos, pelo menos, adotar posturas de conduta da atuação do Executivo. Não lhe atribuir novas atribuições, mas sim de ditarmos como devem ser essas políticas públicas. Por isso eu faço apelo contrário ao veto e que se mantenha o voto original de cada um dos senhores. Muito obrigado. O veto total ao PL 114 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O Jorge não votou? Não apareceu. Quer justificar, Juarez? Já está encerrado, Juarez. Quer justificar o voto? Justificação de voto. Declaro o voto. Presidente, só para fazer a minha declaração de voto, foi a favor ao veto. Ok, vereador. Foram 13 votos a favor e 3 contrários. 3 contrários. 3 contrários. O veto foi mantido por 13 votos a favor e 3 contrários. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 003/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo a permitir o uso de espaço público pela Associação Vida Ativa São José e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Falta o vereador Manuel. Não, eu não voto. O vereador presidente não vota nesse projeto. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 009/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que denomina a rua Neivo José Tiscoski. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. O presidente não vota. Votação encerrada.
projeto foi aprovado por unanimidade. O P012 foi pedido pelo líder do governo para incluir na pauta no dia de hoje. Então, em única discussão, em votação, o projeto de lei número P012/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de subvenção social para organizações da sociedade civil, devidamente credenciadas no âmbito municipal para despesas de custeio e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Esse projeto também o presidente não vota. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 001/23, de autoria do vereador Nicola Martins, que institui o Estatuto de Desburocratização no município de Criciúma e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Fiscalização. Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste, primeiramente agradecer a minha assessoria, que fez um trabalho espetacular na justificativa desse projeto, porque é um projeto que normalmente se daria pela inconstitucionalidade, né, em datas pretéritas. No entanto, nós já estamos evoluindo muito em discussões, inclusive na própria Comissão de Constituição e Justiça, e esse projeto foi um grande exemplo disso, porque na própria justificativa do projeto traz situações de outras cidades que aprovaram matéria semelhante, de mesmo teor, inclusive, com ações diretas de inconstitucionalidade, inclusive votadas pelo Supremo Tribunal Federal, e que dão pela constitucionalidade deste tipo de matéria. Por isso que eu fico muito tranquilo em defender o projeto na tarde de hoje, na tarde e noite de hoje, porque é um projeto extremamente importante, porque não é só uma política, não pode ser só uma política do município buscar a desburocratização. Isso tem que ser cada vez mais institucionalizado. E o Estatuto da Desburocratização, já aprovado, como eu destaquei em outros municípios também, traz 2 pontos principais. O primeiro, a dispensa de reconhecimento de firma, autenticação de cópias de documentos e juntada de documentos pessoais originais, quando nós temos um profissional dentro do executivo que possa fazer essa atestada. Então, nós temos possibilidade de atestar frente a um burocrata que aquela assinatura é do cidadão que acabou de assinar na nossa frente. Não tem mais nenhuma lógica a gente ficar dando dinheiro para cartório do jeito que a gente faz nesse país, né? Que inclusive é bastante, diga-se de passagem, né? Nós temos bastante necessidade de cartório. Então, buscar formas de desburocratizar e diminuir a nossa cartório-dependência no Brasil é uma necessidade. Então, o Estatuto da Desburocratização traz, em um dos seus artigos, essa dispensa da exigência de reconhecimento de firma, quando há possibilidade de reconhecer pelo profissional na prefeitura, pelo servidor, da autenticação de documentos também, quando é possível fazer a comparação, e da juntada de documento pessoal original, também quando é possível fazer a comparação sem necessidade de autenticar em cartório. E a outra situação que traz também o Estatuto da Desburocratização é a possibilidade, e essa eu acho extremamente importante, porque traz um incentivo ao Executivo, e eu tenho certeza que o Thiago Pavan, com toda a sua competência, vai
fazer cada vez mais isso acontecer, porque já é um processo contínuo dentro do município de digitalização e de integração dos sistemas dentro do Poder Executivo, mas a possibilidade de reutilizar documentos já juntados em outros processos. Então, o cidadão chega lá na Secretaria de Saúde e ele tem que apresentar um documento para a Secretaria de Saúde. Aí, daqui 2 meses, ele vai na Secretaria de Meio Ambiente, na Diretoria de Meio Ambiente, e a Diretoria de Meio Ambiente vai lá e solicita o mesmo documento para ele. Não, mas peraí, eu já apresentei para a Prefeitura, é o mesmo CNPJ. Já apresentei para a Prefeitura esse documento. Ela já tem esse documento. Tem que integrar mais. Então, a possibilidade de reutilizar, dispensando a necessidade de enviar novamente. Porque isso vai causando uma burocracia em cima de burocracia, vereador Miri, que tanto fala de geração de emprego e renda, e o empresário tem que focar, sim, na geração de emprego e renda. E o Estatuto da Desburocratização traz essas 2 situações principais, buscando desburocratizar, facilitar a vida do empreendedor e incentivar o Poder Executivo a integrar cada vez mais o seu sistema, trazendo facilidade para a vida do cidadão. E eu tenho certeza que todo o setor ali da tecnologia da informação, do Tiago, vai pegar esse estatuto e vai facilitar ainda mais a vida do cidadão. E peço o voto dos vereadores a favor desse projeto. Obrigado, vereadores. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O presidente vota sim. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Só convidando, então, os senhores vereadores para a entrega da moção que o vereador Manuel convidou e também pedindo que os vereadores que quiserem indiquem a sua homenageada mulher até amanhã, com o seu currículo de 5 linhas. Não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá amanhã, dia 28 de fevereiro, no horário regimental. Uma boa noite aos vereadores e vereadoras.